Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. É o Ricardo chegando e com aquela dúvida de muita gente, compra ou não compra um imóvel que já passou por uma locadora de veículos, é ou não um bom negócio? Ei, Ricardo, bom dia para você. Oi, Fernanda, oi, nossos ouvintes aí, bom dia a todos. É verdade. As grandes locadoras, Fernanda, sempre tem lojas em principais avenidas e elas estão sempre amplas, com vendedores assim bem treinados e uma infinidade de modelos, né, para você poder escolher. E digo mais, toda semana chegam modelos novos. Vem de um estado para o outro, de uma loja para outra. O que não pode perder, Fernanda, é a venda, tá? Eles são muito treinados, tá? Então, ali também não posso esquecer de dizer que tem várias condições para pagamento. Você dá uma entrada, paga um pouco depois pelo cartão de crédito. O que ele vai fazer é que de tudo para você não perder essa venda. Imagino. Você não pode sair dali da locadora sem um carro usado. Isso é o que eles pensam no primeiro momento. Nós vamos falar tudo isso para os nossos ouvintes hoje. Vamos lá, então. Em que condições você levaria um desse para casa? Olha só, o que acontece? Se vale a pena ou não você realmente comprar esse carro de locadora. Se ele for bem vistoriado, Fernando, por um profissional da área e aprovado, sim, tranquilo, não há problema nenhum. Eu vou explicar. Cada caso é um caso, cada locadora tem um critério de avaliação. Tem locadoras menores ou médias que, devido à falta de estrutura, ela não faz uma seleção do carro e ela acaba colocando no mesmo pátio o carro que está em bom estado e um carro que já sofreu uma colisão. Então ali você acaba se perdendo ali com carros bons e às vezes um carro que não está tão bom, né? Já as locadoras maiores, ela não expõe no seu pátio que tem as suas logomarcas, como a gente vê nos grandes centros, nas grandes avenidas, o carro que já sofreu uma colisão, que ele está assim meio sambado, sabe esse dito popular? Que ele está meio sofrido, aquele carro que você vê que acontece muito quando a gente vai alugar um carro, até mesmo tá no Nordeste, você aluga carros ali com os bancos todos semi-molhados, aquela marca do sal que fica, as pessoas realmente não têm cuidado. Muitas vezes esse carro vai para revenda, eles lavam os bancos, fazem tudo e tal, mas às vezes dá para perceber que o carro está bem sambado, né? Esses carros, o que acontece? Essas grandes locadoras, elas não colocam na exposição, elas são vendidas à parte, para outros revendedores menores, com preço bem mais baixo. Geralmente, eles fazem assim, não é? Agora, os carros que estão nos pátios das grandes locadoras e tal, geralmente são carros bons, mas temos que tomar muito cuidado, e todo cuidado é pouco. E eu vou explicar, tá, Fernanda? Posso continuar? Pode. O usuário que aluga um carro, geralmente, ele não tem o mesmo cuidado com aquilo que é seu. Então, essa acaba sendo uma máxima muito perfeita para descrever o tipo de motorista que acaba utilizando a locadora. Então, por ele não ser o verdadeiro dono, ele não se preocupa em poupar o motor, quando está em baixa temperatura ele sai arrancando, a qualidade do combustível ele bota em qualquer posto, seja diesel ou qualquer outro tipo de combustível, ele sai misturando, apesar de ser um carro flex, muitas vezes não tem problema, ele passa por lombadas, de qualquer maneira, buraco, e ele não se lembra de calibrar pneus, a limpeza então nem se fala, sunga molhada nos bancos e por aí vai. Esse usuário, ele não tem tanto cuidado com o carro. Então, é claro que não são todos os motoristas, mas alguns usuários, eles agem dessa forma. Então, você tem que tomar cuidado na hora de comprar um carro de locadora para você não cair num problema futuro. Você pode estar comprando o carro ali com a condição boa, ele está mais ou menos na parte visual, está limpinho, os pneus eles estão com meia vida, às vezes não é um pneu, Fernanda, não é um pneu novo, é um pneu de uma marca duvidosa, então ele acaba comprando o gato por lebre, tem que tomar esse cuidado. Entendido. Eu vejo realmente que quem usa carro de locadora não tem apreço não, vai lá, passa no buraco, estaciona de qualquer jeito.
É verdade. E aí ele tem que se preocupar com o que na hora? O que tem que ser cuidadoso ali na hora de você comprar esse carro? Tem uma grande máxima que a gente escuta na hora. Eu acho que você nunca comprou carro de locadora, né, Fernanda? Eu não. Ah, mas eu vou te contar um segredinho aqui para você, para os ouvintes aí. Quem já foi lá na locadora, o cara fala bem assim, o vendedor, os caras são bons, hein? Ele fala assim: o carro era utilizado pela diretoria da empresa. Opa, Pegou a máxima? O carro adorei era, isso. o carro era utilizado pela diretoria da empresa. Fica tranquilo, esse carro. Ele passa uma ideia que o carro era pouco rodado e bem cuidado, né? Mas tem outros itens importantes que você tem que observar na hora da compra desse carro. Primeiro, se as revisões foram feitas na concessionária. E, geralmente, os carros de categorias superiores, eles passam por revisões em concessionária, né? Aquele período de garantia. Eu estou falando dos carros premium. Agora, os carros de categoria de entrada, que são chamados carros populares, esses são revisados muitas vezes por oficinas parceiras. Não há problema nenhum ter revisado por oficinas parceiras. O problema é que algumas dessas revisões, elas não acontecem do jeito que deveria acontecer, obedecendo o manual do fabricante. Isso não é culpa nem da oficina, muitas vezes é da grande locadora, que diz o seguinte: olha, você só vai trocar o óleo e o filtro. E ele obedece, ele troca o óleo e troca o filtro. Agora, como é que está o filtro de ar? Como é que está o filtro de combustível? Como é que está o filtro de cabine? Como é que estão as pastilhas de freio? Muitas vezes, nada, tem meia vida? Deixa, porque esse carro ele vai para revenda, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que também tem que tomar cuidado é o seguinte, é que se essas revisões não foram feitas nas concessionárias e o carro tiver ainda na garantia, ele vai perder a garantia do fabricante, que são garantias de motor, caixa e outros itens, um sensor ou qualquer outra coisa, porque esse carro não foi feito na revisão. Então você comprou um carro com garantia de 3 anos, você comprou com 2, você ainda tem 1 ano de garantia, deu um problema na caixa, deu um problema no motor, deu um problema no sensor do ABS, alguma coisa, você vai na concessionária. Chega lá, o cara, por gentileza, o manual, você não fez nenhuma revisão. Não importa se você comprou esse carro, ela era de Curitiba e ele foi vendido aqui em Vitória, ou era de São Paulo e foi vendido aqui em Vitória, e você vai numa concessionária daqui de Vitória. Eles vão pedir o manual. Quando chegar com o manual, ver que o manual não foi feita a revisão, você perdeu as garantias. Então esse cuidado você tem que ter na hora de comprar esse carro aí para você não ter problema no futuro. Para poder vender também, né? Com certeza. E aí, você vai ter dificuldade na revenda? Boa, Fernanda. E na hora da venda? Você pode ter dificuldade? Sim, você pode ter dificuldade, não é? Dependendo do estado do carro, é claro. Hoje é fácil saber a procedência através de uma pesquisa paga ou por uma empresa de vistoria, que ele vai num site especializado. Em muitos casos, Fernanda, o próprio manual do proprietário aparece o registro de quem foi o primeiro dono, de locadora, pessoa física, pessoa jurídica, às vezes comprou de uma empresa, né, que realmente foi da diretoria, ou então pessoa física, não há problema nenhum, né? Mas esse registro não tem como apagar, ele vai sempre aparecer. Agora, se você for vender um carro, aqui vai um detalhe para os nossos ouvintes, se você for vender um carro para uma pessoa física, mesmo que você já comprou, você tem que dizer que esse carro foi de procedência de uma locadora. Né? Isso tem que ser dito, porque ele provavelmente vai ter um pouco mais de dificuldade ao revender carros no futuro devido à baixa aceitação. Já teve problemas, já pessoas já compraram o carro e não sabiam que esse carro não foi avisado, ele entrou na justiça, deu um problemão e tal, porque era um carro de locadora e ele não sabia que tinha sido. Como também de leilão, precisa também ser avisado a pessoa, você está comprando um carro de leilão, um carro assim, assado, precisa saber também. Então são coisas que na hora de uma revenda você precisa estar atento para poder passar para o futuro dono que está comprando seu carro. É isso. Eu tô com uma perguntinha aqui, o tempo esgotado, dá para correr rapidinho? Na verdade é um elogio, nem precisa correr, tá? É a Giana dizendo: Ricardo, você é sempre muito bem informado, hein? Obrigado, Giana. Valeu. E olha, espero que eu tenha ajudado aí para as pessoas que querem comprar um carro, ir lá na locadora. Lembre-se, procure, leve um mecânico de confiança ou leve o seu carro até um mecânico da sua confiança para que ele possa avaliar em conjunto com você o seu carro, para você poder fazer uma boa aquisição. Certo, Fernanda? Certíssimo. Até segunda, meu querido. Até segunda e um forte abraço.